Olá galera, tudo bem? Meu nome é Everton, né? Como vocês já sabem, e eu vou agora dar uma noção agora de como fazer conjuntos, operações com conjuntos nessa terceira aula de conjunto. Então vamos ao que interessa. Primeira operação que nós conhecemos é a união, tá? A união, ela vai usar, né, o símbolo U. O que seria a união? Vamos tentar explicar aqui o mais fácil possível, né? Vamos lá. União seria o seguinte, né? Você imagina um X, né? Um X qualquer, qualquer número, letra, qualquer coisa, tal que esse X, esse elemento X, né? Ele pertença a um conjunto A, tá? Dado dois conjuntos A e B, ou ele está no B. Você, como assim? Todos os elementos que estão em A ou estão em B, ok? Vou dar um exemplo aqui. Vou pegar dois conjuntos A e B, né? Aí eu coloco o número 1, 2 e 3, né? Então, quem seria esse conjunto, né, da união? Seria A união B. Você vai colocar a união no meio dos dois conjuntos. E com isso você vai dizer quais são os elementos que estão, né? Ele pertence a A e ele pertence a B. Quem pertence a A? 1. Quem pertence a A? O 2. Quem pertence a B? O 3. O 2 também pertence, mas não precisa repetir. Então, união, na realidade, significa que você vai unir todos os elementos dos conjuntos que estão, né, na operação. Ou seja, se fôssemos desenhar o que eu quero, a região que eu quero, seria toda ela, toda a região. Tanto aqui, tanto aqui, tanto aqui. Entendeu? Dado dos conjuntos, eu quero todos os elementos que estão envolvidos, né? Não importa como o conjunto esteja, ele pode estar disjunto, né? Ele pode estar assim, separado. Nós chamamos de disjuntos. Que a união vai se manter a mesma, porque na definição vamos estar aqui 1, 2 e 3. Então aqui a união B é o elemento que está em A, que é 1 e 2, né? E o que está em B. Entendeu? Não importa como vai estar a configuração. Ok? Vamos para o próximo. Essa aqui já é a interseção. A interseção, ela tem a seguinte definição, ok? Eu coloco aqui A e B. Tá. Nossa, essa interseção minha saiu meio tortinha, né? Na interseção, nós dizemos o seguinte, que existe um elemento e esse elemento pertence a e, agora presta atenção que é e, não é ou, e pertence a B. Esse e que está aqui, ele está obrigando um elemento pertencer a A e pertencer a B. Ele não está dizendo que pode escolher tanto A quanto B, mas que ele pertence aos dois ao mesmo tempo. Vamos dar um exemplo. Mais um conjunto A, conjunto B, compartilhando o mesmo elemento, né? Caso 1, 2 e 3. Então, a interseção com B, né, é o seguinte: são os elementos que estão em A e estão em B. Como assim? É o elemento que está nos dois ao mesmo tempo. Então, nesse caso, só temos um. Quem? O 2, né? O 2 está em A e em B ao mesmo tempo. Se você fizer o conjunto A sozinho, ó, quem é o conjunto A? Eu tenho aqui o 1 e o 2, está dentro do A. E quem é o conjunto B? O 2 também está no B, 2 e 3. Quem é o conjunto qual é o elemento que aparece nos dois? O 2, né? Então, essa é a nossa interseção, que são os elementos em comum entre dois conjuntos, né? Vamos ver como ficaria no conjunto disjunto. 1, 2, 3. Quem é o A interseção com B? Qual elemento está nos dois ao mesmo tempo? Nenhum, né? Porque aqui é 1 e 2 e lá é 3. Não tem nenhum repetido no outro. Então,
nós não temos nenhum conjunto, então o conjunto, o resultado é vazio. Ou é assim, ou é assim. Você pode encontrar nessas duas formas. Cuidado que isso aqui não, tá? Isso aqui é outra situação. Nunca utilize isso para dizer que é um conjunto vazio. Então é isso que é interseção. Vamos para a diferença. A diferença vai se importar com a ordem. Como assim? Por exemplo, se eu colocar A menos B, dando dois conjuntos, ao menos no meio, dois conjuntos não vazios, né? Então, vou, por exemplo, então x é o elemento, x ele vai pertencer a A, mas o x não vai pertencer a B. Ou seja, são os elementos que estão em A que não estão em B. Ou seja, são elementos exclusivos de A. Se eu colocar ao contrário, B tira A, você muda um pouquinho a situação. X, ele não pertence a A, porque o A vai sair. Ou seja, ele pertence a B, né? Ele pertence a B, porém ele não pertence a A. Ou seja, são os elementos exclusivos de B. Vamos para os exemplos. A e B, né? 1, 2 e 3. Aí você vai fazer a pergunta, né? Quem é o A menos B? O A menos B é o elemento que está somente em A, porque ele vai excluir o B, entendeu? O 2 pertence ao B, né? 2 pertence ao B, então não pode. O 3 pertence a B, não pode. Então vai ficar só quem? Os elementos de A, ou seja, 1. Se eu fizer o contrário, elementos de B tira A, ou seja, tira todo o A, ou seja, só quero elementos que estejam em B. Só quem está em B é o 3, porque o 1 e o 2, embora esteja dentro do B, ele pertence a A também, então não pode, só pode ser o B. Então aqui é o 3. Se fôssemos desenhar a situação, pintar, né, a região que me interessa, A menos B é somente que está em A, ou seja, quem está nessa região aqui, né? Se fôssemos B tirar A, somente nessa região aqui. Ok? Agora, se fosse um conjunto disjunto, você mudaria alguma coisa. 1, 2 e 3, né? A menos B, eu tenho A. Tira todo B, me sobra 1 e 2. Ou seja, se sobra 1 e 2, 1 e 2 não é um conjunto A, então eu poderia também escrever assim, ó. Tira esse aqui e bota o próprio A, porque é a mesma coisa. Você escrever, tanto escrever A, tanto escrever 1 e 2 é a mesma coisa nessa situação, porque 1 e 2 formam o conjunto A. Então, não estranhe se acontecer de aparecer uma letra depois, porque está dizendo que val retorna a o próprio conjunto. Por exemplo, B tira A. Se eu tenho B e o conjunto não tem nenhum elemento de A, então é o próprio B, né? Que é o 3. Ou boto o 3 aqui. Não tem diferença alguma. Vamos falar agora da operação, né? De complementar. De complementar, né? Ele vai ter esse símbolo C, né? E dois conjuntos, né? A e B. Sendo que o conjunto aqui, o de cima vai ser o nosso subconjunto. E aqui o conjunto, tá? Não esquecendo que em cima é subconjunto. E embaixo o nosso conjunto, que contém esse subconjunto, né? Que é o B. A gente utiliza o termo B, né? Qual é o complementar de B em relação a A? Essa a gente fala, complementar do B em relação a A. Como é que seria isso? Vocês vão lá ter um conjunto, né? No caso o A, e o subconjunto, que é um conjunto que está dentro dele, que é o B, né? O que é o complementar de B em relação a? Complementar de B em relação a A é o seguinte, é todos os elementos que estão exclusivamente em A, ok? No qual significa que complementar de B em relação a A é, no caso, A tirando B, ok? Então é um conjunto, né, exclusivamente de A, no caso sempre a parte de baixo, ok? Então se fizéssemos ao contrário, né,
complementar de A em relação a B são os conjuntos, os elementos que estão no conjunto, né, exclusivamente em B. Ou seja, você vai colocar o subconjunto, no caso aqui é o A, e o B embaixo. Então vai ser B menos A. Vamos para alguns exemplos agora, né? Vamos lá fazer algumas operações. Se eu colocar aqui no caso A união com B, então quero todos os elementos que estão em A e B ao mesmo tempo, como é união, vou colocar em ordem numérica, tá? 1, 2, 3, 4 e o 6. Vou fazer A da interseção agora, pela ordem das operações que a gente aprendeu. A interseção são os elementos que se encontram nos dois conjuntos ao mesmo tempo, né? Ou seja, no caso aqui 1 e 4, né? São os elementos em comum. A menos B é os elementos exclusivos de A, ou seja, 2 e 3. B menos A, os elementos exclusivos, né, de B em relação a A, né? Complementar, né? No caso aqui tem como ter complementar? Não, porque não tem subconjuntos aqui, né? Então esquece que não tem complementar aqui. Então essas operações que a gente vai trabalhar, esses conjuntos, né? No caso esses parciais assim, ok? Aqui não tem complementar. Então vamos para a próxima. Opa, aqui já tem complementar, né? Nós temos que o A, né? Tá, né? É um subconjunto de B, porque está dentro de B. Então vamos primeiro fazer a operação A união B. Se eu colocar simplesmente B, vocês vão achar estranho dizer que a união, quer dizer, todo o elemento de A mais o elemento de B é o conjunto B. Sim, porque todos os elementos que estão em A, né, também são elementos de B, né? Se você for colocar aqui, ó, que é um conjunto A, 0, 1 e 2. Quem é o conjunto B? O B é todo mundo, inclusive o A que está dentro dele, que é um subconjunto. Então é 0, 1, 2 e 5 e 6, que aí entra mais elementos. Todo A está dentro de B? Sim, ou seja, nós dizemos que A, né, está contido em B, ou simplesmente que B contém o A, né, que tanto faz assim ou assim. Então, quando acontece isso, quando faço a união seria o quê? Seria que se eu fosse botar todos os números que estão aqui, ó, A união com B, seria 0, 1, 2, 5, 6. Ó, 0, 1, 2, 5, 6. Eu posso simplesmente colocar B para esse caso aqui. Ok? Vamos lá. A interseção com B. Quais os elementos que estão em A e B ao mesmo tempo? Preste atenção quem são. São todo o conjunto A, né? Porque o A, ele está todo em B. Então, os elementos 0, 1, 2 está dentro do A e também está dentro de B. Então, simplesmente eu coloco quem? O A, né? Você vê que o A todo está dentro de B. Mas vocês podem também colocar aqui. Se tiverem dificuldade para entender, vocês podem colocar os valores que são inerentes à questão. Mas você só pode parar. Não precisa fazer tudo. Pode faltar o B e o A, que também estão certos. 0, 1 e 2. Agora, A tira B e B tira A. Quais são os elementos exclusivos de A em relação a B? Olha bem, tem como ser exclusivo, sendo que o A todo está dentro de B? Não, porque todos os elementos de B também pertencem a A. Então, não existe elementos exclusivos de A em relação a B, porque o A está tudo dentro de B. Não tem um elemento que seja diferente de B. Ok? Agora, existem elementos que só estão em B e não em A? Sim, no caso aqui fora, né? O B tem, além dos valores do A, tem também do B. Então, 5 e 6, né, são elementos exclusivos de B em relação a A. Agora, nós temos o complementar. Que o complementar nós temos subconjuntos, né? Que nós temos o conjunto, no caso aqui. É o B, que fica embaixo, e o subconjunto A em cima. Com o complementar de A em relação a B. Entendeu? O conjunto fica embaixo, o subconjunto em cima. Então, nós temos que o B, né, menos A. Ou seja, é o mesmo que está aqui, né? No caso, 5 com 6.
que é a mesma coisa. Então esses dois são a mesma coisa. Esses dois aqui, ó, essa questão e essa questão é a mesma coisa, só que escrito de forma diferente. Vamos para a próxima questão. A união com B, que são conjuntos disjuntos, porque não estão compartilhando nenhum elemento, então nós chamamos de disjuntos, né? Então, união é todo mundo, então vai ser 1, aí eu vou pegar aqui, vou pegar o A primeiro, menos 2, menos 5, menos 8, o 4 desse aqui, 3, não coloquei em ordem não, menos 7 e 9. Essa é a união. A união é o que? Pegar todos os elementos que estão em A ou estão em B. Tanto faz um ou outro, ou seja, todo mundo. Agora, A menos B, quais os elementos exclusivos de A? Pô, é o próprio A, porque o B não tem nenhum elemento de A. Então, A tira o B, continua o A. Então, ou coloco os números que estão aqui e aqui, ou coloco simplesmente o A. A mesma coisa o B. B tira A, nós vamos ficar com B, porque o B não tem elemento repetido em A. Então, o exclusivo de B é o próprio B. Ok? A interseção, né? A interseção, elementos que estão repetidos nos dois. Não tem elementos repetidos, né? Então, o conjunto nosso é vazio. Então, são essas operações que nós temos nesse caso aqui. Vamos para o próximo. Temos uma outra situação em que nós vamos ter o seguinte. Eu peguei tendo dois exemplos aqui. Existe um conjunto qualquer, um universo, conjunto que esteja fora do A, né? Qualquer conjunto que esteja aqui fora do A, que não compartilhe nada com A, ou que A esteja dentro dele. Nós vamos colocar AC, ou seja, complementar de A. Complementar de A significa o seguinte: complementar de A, quando tiver esse símbolo aqui, é como se fosse o seguinte: fosse o complementar, né, do universo em relação a A, né? Pode ver que eu estou retirando o A, ou seja, eu tenho um universo, é todos os elementos que não sejam o próprio A. Então, é o complementar, né, de A, do universo em relação a A. Então, opa, está ao contrário aqui. Peraí. O embaixo e o A em cima. Subconjunto e conjunto. Então, todos os elementos, né, que estão no universo desde que não estejam em A. Então, quando você colocar um símbolo em cima também, por exemplo, aqui já mostra com outro símbolo, tá vendo? O embaixo aqui. Então, é o tirar A, né? Aí você vai também, alguns livros vão representar como A, né, linha, tá vendo essa aqui? Mas tem um apóstrofo, né? E aqui nós temos também o traço, que é a mesma coisa, ou seja, se vocês virem algum momento assim ou assim, é a mesma coisa. É alguma coisa que tire o próprio o conjunto, entendeu? Então, se vocês tiverem, por exemplo, ó, tá lá um conjunto universo, né? E vamos colocar aqui. Vamos dizer que eu quero esse conjunto aqui, ó. Que é todo mundo que está aqui fora, menos os próprios conjuntos que estão ali no meio. Ó. Quero todos os elementos que estejam aqui onde está, né? Aqui é a união, né? Que seria união não, desculpa, universo. Conjunto universo é tudo. Então, eu quero retirar desse conjunto A e B. Perceba que A e B, eu quero retirar os dois elementos que estejam A e B. Eu quero tirar tudo do A e B. Só quero ficar aqui fora. Não seja A e B. A gente sabe que A e B, para estar assim, é a união dos dois, né? A união dos dois vai me dar essa região toda aqui, juntando o A e o B. Juntando o A e B, mas eu não quero os dois, eu posso simplesmente fazer isso aqui, ó. Colocar um traço nos dois, ok? Ou simplesmente colocar a união B entre parênteses com 6 em cima, complementar, né, de A união B. Daria a mesma coisa, tá? Eu estaria retirando os dois, né? Tanto A quanto B, né? E ficaria bem legal. Também podemos fazer isso também, quer ver? União, temos o universo. Vamos dizer que tem o A e B, né? E eu quisesse só essa região aqui. Não, peraí.
eu não quisesse essa região. Vou botar coloridinho para ficar. Ah, não quer. Não tá de sacanagem comigo aqui, é colorido. Vou tirar todo mundo. Vou pintar aqui. Quero todo mundo aqui que estou pintando. Menos o do meio ali, ó. Eita, que coisa feia, né? Tem que aprender a fazer outros recursos aí. Aí demanda tempo. E eu tô meio que sem tempo. Vamos dizer que vou deixar só a parte do meio, né? Essa parte do meio que eu não quero. Quero todo mundo, menos a parte do meio. Aí como é que eu faria isso? A parte do meio é o que? Se eu tenho aqui o A e eu tenho B, né? Eu só quero a parte do meio é a interseção, né? A interseção com B, né? Mas eu não quero a parte do meio. Basta eu fazer isso aqui, né? O traço em cima, né? Ou simplesmente colocar a interseção com B, em parêntese, com complementar em cima, que é a mesma coisa. Então isso é, né? Em relação ao conjunto universo, o complementar, né? Operação de complementar. Então é isso, galera. Vou passar os exercícios e vocês vão tirando dúvidas na plataforma. Qualquer coisinha é só falar comigo. Até a próxima.